bom dia, bom dia. Deixa eu pegar minha água ali, peraí. Bom dia, meu povo! Bom dia! Vamos falar sobre teologia. Bom dia, Adri Felipe! Bom dia, sacerdotisa solitária! Bom dia, meus amor! Bom dia, Luz Celeste! Bom dia! Fiz a maior bagunça aqui, fiz uma catança de livros aqui para mostrar para vocês. Para ficar registradinho aqui. Bom dia, meu povo! Vocês estão bom? Bom dia! Vamos começar então? São 10 horas. Vamos direto ao nosso assunto? Muito bem, meu povo. Então, eu decidi trazer para vocês alguns livros que eu acho que são fundamentais quando a gente quer estudar teologia. E aí eu quero começar já falando desse termo. Esse termo, bom dia, Sam! Esse termo é um neologismo de teologia, né? De teologia. Então se chama teologia porque é todo o estudo da deusa. Né? Então, assim, em vez de pensar o divino como masculino, pensando o divino como feminino. Esse termo a gente vai encontrar, pelo menos o que eu achei de registro, da primeira vez que... Falo sim, Andressa, pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo. Começa amanhã, inclusive. Né? Então, esse termo, a primeira vez que se tem notícias de que ele é falado, teologia, é por uma conferencista chamada Naomi Goldenberg. Isso lá nos idos do final dos anos 70. Então, acho que 79, se não me falha a memória, foi a primeira vez que Bom dia, dona Alguinha! Que esse termo foi trazido a público, né, numa conferência. Que é exatamente para trazer um olhar desse divino, do que nós chamamos de Deus, a partir de uma perspectiva feminina. Vocês vão encontrar uma teologia feminista também, que aí é o estudo dentro da teologia por um olhar feminista, mas não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de teologia mesmo. Então, parte-se do pressuposto de que sim, né, existe uma força que pode ser identificada muito mais com o feminino do que com o masculino, isso seria uma força criadora. Se vocês buscarem esse termo na internet, vocês vão ter bastante dificuldade de encontrar. Vocês vão ver que normalmente o Google vai falar assim para você: você quis dizer teologia? Né? E aí é difícil você colocar aquele menos, por quê? Porque toda vez que você vai explicar sobre teologia, vai se falar sobre teologia, então na busca já gera um complicador, né? Então isso é bastante interessante. Esse é um assunto que eu sempre gostei muito, desde que eu comecei a entender, desde que eu descobri que Deus não era aquele Deus que colocam pra gente, né? Ou pelo menos não somente. Então foi a partir desde a minha adolescência que eu passei a estudar sobre isso. E aí eu fui colecionando alguns livros. Tem alguns que eu não tenho em mãos aqui para vocês, para mostrar para vocês, mas eu tenho nomes, né? Eu trabalho com nomes. Tenho nomes para trazer para vocês. E aí qualquer dúvida também vocês mandem para mim no privado que a gente conversa, tá? Se tiver algum livro que vocês acham que é interessante, que eu não tenha mostrado aqui, falem pra mim também, porque eu gosto, né? E assim, tem sempre coisas que a gente pode aprender e é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto tanto desse assunto, mas tanto, que eu já tô há alguns anos... Bom dia, Frei Hate Luna, acho que é assim que fala. Será que falei certo? Eu gosto tanto desse assunto, bom dia, Thay,
que eu já faz alguns anos que eu estou montando um curso de teologia aqui no Instituto Mãe Terra. Eu e o Elfo. Por que alguns anos? Porque a gente quer quer montar esse curso de uma maneira bastante abrangente. Porque vocês vão perceber que quando nós falamos de teologia, a gente pensa na teologia cristã, né? Então, teologia, um curso de teologia, se você buscar a grade, parte do pressuposto de que só existe um Deus. Então, assim, é estudar aquele Deus. E não é tão simples assim quando a gente fala de deusa, quando a gente fala desse divino como feminino. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos já há alguns anos estudando. Bom dia! Bom dia, Rá! Bom dia! Quero muito esse curso. Então, de Velidiana. Ai, que lindo seu nome. Vai sair. Mas o que a gente está fazendo? A gente está tentando trazer o máximo que a gente pode a partir de continentes, né? Então, a figura da deusa, a figura do divino como feminino, em continentes diferentes, entendeu? Então, vai ser um curso bastante extenso e que demanda uma organização bem legal para que a gente possa compreender todas essas questões, tá? Mas vai sair, guarda aí, que eu acho que o ano que vem sai. Já estamos há alguns anos de verdade trabalhando nesse curso, então eu acredito que ano que vem a gente consegue soltar, tá? Bom, então assim, vocês vão perceber que aqui tem algumas coisas e eu vou mencionar outras também, tá? Eu vou começar trazendo para vocês livros que tem uma pegada mais, aqui na América Latina deve ser interessante, não é mesmo, Leoa? Não é mesmo? É super interessante! E quase não tem, né? A gente precisa... assim, a gente tá fazendo um estudo agora, eu e o Elfo, bem aqui da América do Sul, Brasil, né? E a gente percebe muito fortemente um apagamento de tudo isso, de deusas, do feminino e tudo mais. Então tá sendo um estudo bem interessante. Estamos estudando também ao mesmo tempo entre os maias. Quando nós estivemos no México, a gente percebeu, gente, eu até comentei aqui, a gente percebeu assim... um feminino que não é trazido, né? A imagem do divino feminino não é trazido para o público. Então, quando a gente pensa maias, quando a gente pensa aquele povo, quase não se fala das mulheres maias, quase não se traz essas figuras. A gente descobriu uma figura muito importante que é La Reina Roja, que é a Rainha Vermelha, que é uma figura histórica mesmo entre os maias, muito importante de uma determinada parte, porque os maias eles eram super, não é tipo um povo maia, que nem celta, né? Quando fala celta, ok, mas tinham muitos povos de locais assim diferentes e que a gente coloca tudo como celta. Então maia acontece a mesma coisa. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de entrar num local onde tinha um senhor que ele fazia reproduções de estátuas que foram encontradas numa ilha que chama Isla de Raina, Raina com J, ilha de Jaina, depois vocês pesquisem pra você ver. A ilha de Jaina é uma ilha que foi construída, uma ilha artificial construída pelos maias, e era uma ilha mortuária. E nesse local, como não tinha cuidado, nada, houve um saque assim imenso de estátuas, de coisas ali, e a maioria das estátuas eram de mulheres. Então você tem uma figura, até a Rebeca, minha filha espiritual, minha amiga, minha parceira, ela comprou essa, né? Ela comprou uma estátua que aparece uma mulher, assim, embaixo dela uma figura masculina. E a explicação do senhor, né, a partir de livros e tudo mais, que fiquei babando, ele foi explicando que é a história, né, do matriarcal ali, da importância do matriarcal. Hoje se entende que todas aquelas deusas são Ixchel, mas que não dá pra gente saber. Então é Ixchel embaixo e Itzamna. Itzamna é o filho e também o amante de Ixchel. Então é bem bonito. Então você vai aparecer muitas vezes Ixchel com um coelho, assim, é um disfarce de Itzamna. Então eu tenho uma imagem que eu trouxe de lá, depois eu vou deixar nos meus stories, que é do casal, né, que é Ixchel e Itzamna. Então você tem muitas figuras femininas poderosas lá, e isso não é trazido, né, isso não é falado. Então a gente está fazendo um estudo bem profundo
para trazer um curso bem legal para vocês, e vai ser online, né? Então quem é de distante pode participar também, tá? Nosso curso de teologia. Bom, eu quero começar então trazendo alguns livros que são interessantes do ponto de vista histórico, e que a gente tem alguns que eu tenho umas críticas, eu vou trazer, e tem algumas críticas que não são minhas, são críticas da própria academia e tal, que faz parte também, e também vou trazer para vocês, tá? Eu vou começar por esse aqui, ó, que é do Erich Neumann, A Grande Mãe, que foi relançado há pouco tempo pela editora Pensamento. Ele estava esgotado, tá? Então, esse livro aqui, ó, ele é muito importante, porque ele, o Erich Neumann, ele vai traçar, tem uma parte que é bem voltada para psicologia, então todo o entendimento psicológico da presença do feminino, então qual a importância psicológica do feminino, né? Então, o que esse divórcio de Deus e deusa, por assim dizer, né, dentro desses padrões, o que divorciar Deus e deusa causou na própria humanidade, né? Então ele traz uns estudos e traz um monte de imagens assim, ó, com inscrições, é muito bom esse livro mesmo, viu, gente? Eu não sei a nova edição da Pensamento, como é que tá, mas deve estar igual, né? Porque essa aqui também já era da Pensamento. Então, eu indico esse livro aqui para começar, para iniciar o seu estudo profundo, ok? Dentro desse bloco, livros que vão trazer a parte histórica, que vão trazer estudos e tudo mais, tá? Esse aqui é um. Esse aqui, ó, eu indico também, é muito facinho de ler e é super tranquilo, A Deusa Tríplice. A Deusa Tríplice em Busca do Feminino Arquetípico. Tem uma pegada psicológica também, mas você pode... Aqui tem não muitos, tem alguns registros históricos interessantes, tá? Que ele vai trazer, então... É bem interessante, porque vai mostrar, assim, a imagem triforme nas mitologias. Então, é bem interessante, ok? Vale a pena também. Esses dois aqui, ó, nem se compara, né? Esse aqui é muito mais difícil de ler do que esse. Esse aqui é muito mais completo, ok? Dentro dessa toada também tem um outro fininho aqui, ó, que é bem legal também, que é esse aqui, ó. A Grande Mãe e a Criança Divina, Milagre da Vida no Berço e na Alma. É bem interessante, ok? Para vocês entenderem. Tem algumas coisinhas, algumas coisas históricas, algumas coisas psicológicas também. Eu acho que é bem interessante para vocês estudarem, tá? Bom, daí também nessa toada histórica, psicológica, a gente vai ter esse aqui, ó. Joseph Campbell, Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. Tá? Ô, Dona Alguinha, eu vou deixar nos stories. Eu vou deixar nos stories, tá? Eu tiro foto de todos e deixo lá nos stories, tá? Então, porque aí não tem problema não. Porque até tá com filtro aqui, daí não dá pra vocês verem direito. Então, esse livro do Joseph Campbell é bem interessante, tá? É bem interessante, porque vai trazer sobre a Grande Mãe, as deusas na Antiguidade da Pedra, magia feminina e masculina, conflito e acordo, a deusa dos primeiros agricultores, a Era de Ouro, a derrocada da deusa, o retorno da deusa, o mito e o divino feminino, a deusa nas culturas paleolíticas, a deusa como natureza, deusa mãe criadora neolítico, início da Idade do Bronze, influxo indo-europeu, deusas sumérias e egípcias, panteão grego, Ilíada e Odisseia, Mistérios da Transformação, Culto de Mistério, Rapto de Perséfone, enfim, gente, é bem legal, quero fazer ainda uma resenha sobre esse livro aqui, tá? Vale muito a pena. Esse livro aqui eu amei também, porque ele é um apanhado ele é antiguinho também, ele é um apanhado de artigos, todos os nomes da deusa. Então você vai ter aqui o Joseph Campbell, você vai ter a Marie Hagenbutters. Marie Hagenbutters, ela foi bastante importante. Não tem livro dela em português, mas tem em espanhol, vocês encontram. Eu só tenho no Kindle. Marie Hagenbutters, ela trouxe uma teoria, ela foi muito importante, porque ela trouxe uma teoria muito forte sobre o que aconteceu, né, então, porque há a teoria de que havia um passado humano matriarcal ou matrifocal, e que isso, num determinado período da história, isso acabou, dando lugar
para um patriarcado e uma questão também de sujeição das mulheres. E aí se tem uma série de especulações do porquê disso. Tem estudos acadêmicos realmente para tentar entender o que aconteceu. E a Mariha, ela traz uma teoria a partir de vários estudos, a partir de fontes arqueológicas, inclusive fontes arqueológicas ali onde hoje é a Turquia, então Satarayuk, e em vários locais da Europa, ela não ficou só ali. Ela trouxe suas teorias, que são amadas e refutadas, e assim é mesmo, né? Tudo que é muito assim, vai contra, você vai ter opiniões favoráveis, visões que são ok, visões que são não ok, tá? Então, o que eu recomendo que vocês estudem? Depois eu vou trazer uma autora que é uma crítica a todo esse movimento, né? E é uma crítica, e ela é feminista, e ela traz uma crítica. E eu vou contar pra vocês, trazer pra vocês, porque é muito importante a gente também visitar, olhar os críticos. É importante pra a gente sair da nossa bolha, pra gente poder entender o que tá sendo criticado, né? Até para que a gente não repita erros, para que a gente corrija algumas coisas, tá? Então, todos os nomes da deusa é bem legal, porque tem um monte de artigos interessantes, né? A deusa na natureza e na espiritualidade. Você tem também aqui nesse apanhado de artigos, a Riane Esler, que eu já vou mostrar um livro dela aqui. Então, você tem, da Riane, A Deusa da Natureza e da Espiritualidade, o Manifesto Ecológico. Da Mariha Gimbutas, A Vênus Monstruosa da Pré-História, a Criadora Divina. Do Joseph Campbell, Os Misteriosos Números da Deusa. Charles Muzes, que foi um cara também muito importante nesse sentido. O Caminho Imutável da Deusa, Gravidez Divina e Nascimento Superior no Antigo Egito e na China. Uma celebração da deusa. E aí você tem o final, né? Então é bem legal esse livro, bem bacana mesmo, tá? Depois você vai ter esse aqui, que eu gosto bastante também, A Prostituta Sagrada, a Face Eterna do Feminino, que é um livro bem interessante, porque vai trabalhar alguns aspectos do feminino que são muitas vezes que foram demonizados, né? Como o próprio aspecto da prostituição sagrada, das sacerdotisas e tudo mais. Isso é bem interessante. Agora eu vou trazer 3 livros polêmicos. Eu vou começar com esse aqui, cadê você? O Ramo Dourado. O Ramo Dourado, do James Fraser. O Ramo Dourado, ele é um livro importante para vocês estudarem. Oi, minha palhaça! Te amo. O Ramo Dourado, ele é um livro importante da gente estudar, porque ele foi a base para vários outros estudos, ok? Mas é óbvio, tem muitas coisas que a gente pode e deve criticar na visão do James Fraser, porque, claro, ele vai fazer uma leitura, ele vai trazer uma leitura do que seja o pensamento mágico de uma forma que muitas vezes a gente vai criticar, né? Porque ele menospreza algumas coisas. Mas é uma fonte interessante pra gente buscar, porque ele foi a base para alguns outros livros. Então ele é muito importante esse livro nesse sentido, né? A gente precisa buscar o clássico também, saber de onde veio, né? Quem inspirou quem nessa história? Num mundo onde hoje a gente copia e cola tudo, ninguém dá o mínimo crédito, né? A nada. Então é muito importante porque ele inspirou muitas pessoas. Então pra gente aprender, a gente tem que ir, quanto mais atrás a gente for, tanto melhor, né? Esse aqui, Robert Graves, A Deusa Branca. A Deusa Branca, que é um livro bem interessante, que tá, olha só como é ruim, né? Quando a editora não faz um trabalho bom de impressão, a editora, né? É um problema isso aqui, porque ainda mais quando o livro é grande, você vai ler, ele descola, então é importante, né? Fica a dica aí, né? Que não é, né? Livros para pessoas que leem, né? Não para ficar na estante. Mas então, o Deusa Branca, ele é um livro difícil, é um livro chato, é um livro um porre, porém ele é um livro interessante e importante, porque ele vai trazer aspectos da deusa e várias ligações que você tem que ler esse livro anotando. Você lê esse livro e você vai anotando para você fazer outras pesquisas. Por quê? Porque ele vai trazer para vocês, ele vai
como se ele estivesse dando corda para você. Então você, a partir dele, você vai pesquisando outras coisas, então ele é muito interessante. Inclusive ele vai falar sobre a própria linguagem está associada a essa força divina que, de acordo com a visão dele, é feminina. Então a musa inspiradora, né, a grande musa inspiradora, seria essa grande deusa. Então é bem diferente. Massacrou o livro de 10 maneiras diferentes só no final. Jogou um só piquete de elogio, amei. Não, porque é terrível, né? Um livro, eu acho que a gente tem algumas pessoas que não sei, eu acho que na questão da erudição, assim, querem rebuscar um texto, né? Então, às vezes o texto é técnico mesmo, né? Não tem como fugir muito disso. Mas às vezes a gente tem um tecnicismo na escrita que não é necessário, né? Não é necessário. Eu acho que precisa ser dentro do que é possível, né? É preciso a gente ser claro no que a gente fala. Então eu acho que ele meio que é prolixo ali em algumas coisas, tá? Outro que é polêmico, mas é interessante, é esse aqui, do Mircea Eliade, Da Idade da Pedra aos Mistérios Eleusis, História das Crenças e das Ideias Religiosas. Bom, por que ele é polêmico, né? Porque o Mircea Eliade, ele desconsidera a mulher, né? Como boa parte dos historiadores. Então ele vai desconsiderar. Ele só não vai desconsiderar onde não tem como desconsiderar. Então eu gosto muito dos estudos, dos livros dele e tal, né? Mas tem um livro que realmente é insuportável mesmo. Bruxaria do Buckley. Tem alguns livros que não tem necessidade de tanto rebuscamento, né? Então, o Mircea Eliade, ele estudou muito e ele traz muitos estudos interessantes sobre religiões primeiras, sobre todas essas manifestações nativas de vários locais do mundo. Porém, ele tinha uma visão misógina, né? Ele tinha uma visão assim, quem que vai se preocupar com qual que é o papel da mulher? O papel da mulher é cuidar da casa, é cuidar dos filhos. Então, não se tinha um cuidado de olhar. E ele erra nisso, né? Ele erra fortemente nisso. Mas, mesmo assim, vale a pena. Você estuda com um olhar crítico, obviamente, né? Sempre que você for pegar um livro, você vai assim, tá, e aí, cadê a mulher, né? Porque quando você fala assim, a história, então eu falo assim, a ideia das ideias religiosas em tal local. Aí tem que ter uma parte pra falar da mulher, porque, sabe, né? Vai falar geralmente do homem. É disso que vai falar, quando fala a história das religiões, as religiões do homem pro homem, né? A mulher fica meio que, né? E ele erra nisso. Por quê? Porque nessas religiosidades, especialmente, a mulher, ela tem um papel central. Bom, é tão central, que a gente vai ter, inclusive, como eu já falei pra vocês, já mostrei vários aqui, você vai ter, então, diversas teorias e visões sobre um passado matriarcal ou matrifocal. Quando vocês vão estudar as mitologias, duas mitologias muito, muito influenciadoras da nossa cultura brasileira são histórias, são lendas que vão contar o roubo de certos saberes femininos. Então, é muito comum a gente estudando lendas e mitos indígenas brasileiros e naturais iorubás, né, dos iorubanos, em que há esse roubo, quando um deus rouba em algumas vezes eu falo assim, que a Deus ensinou e tal, mas o roubo, né, roubou da mulher aquele saber. Isso é muito, 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 muito forte. Né? Então é bem complicado, né? Esses historiadores acham que o mundo foi tomado só por homens, é só eles que importam. Exatamente, exatamente, a Ilone. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa, um homem, né? Ele tava falando, porque não deixa a gente ter voz, porque não sei o que lá. Mas por que você quer ter voz? Não? O mundo é feito de vocês para vocês. Então por que você quer ocupar até espaços? Você quer ocupar até lugares que, né? Você pode somar da sua maneira, mas assim, por que te incomoda não ter voz? Porque o mundo sempre foi feito de vocês para vocês. Então, onde vocês não são o centro, te incomoda, né? Incomoda muito. Então, e assim acaba sendo com tudo, né? Quando a gente fala de brancos e negros, e também é assim, né? Não fica muito longe. Então, Mircea Eliade, eu recomendo, porém com essas ressalvas, ok? Inclusive,
falando dessa ressalva, eu vou citar um livro aqui que eu trouxe exatamente porque eu acho importantíssimo a crítica que ela faz ao Mircea Eliade, que é a Barbara Tedlock. Ela escreveu esse livro aqui, A Mulher no Corpo de Xamã, o Feminino na Religião e na Medicina. E ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa porque ela vai trazer exatamente isso, né? Ela vai trazer a usurpação, o roubo, e ela vai criticar o próprio Mircea, falando, né, que você, Mircea, você estudou o xamanismo, mas você deixou de lado as mulheres, e ela traz registros históricos, né, da mulher, olha aqui, ó, né, de mulheres xamãs e tal, de trabalho com a cura e tal. Aqui, ó, ela vai trazer em vários locais, tá? E ela não fica, obviamente, ali na Europa, ela vai para outros locais, olha que linda. Então é um livro fundamental, gente, para vocês entenderem, ó, né? É um livro maravilhoso e ela vai trazer, então, toda essa questão, né? O ofício xamânico, né? Olha que bonitinho. Então vale muito a pena, né? Porque ela traz para nós coisas que foram escondidas, né? Coisas que foram completamente escondidas e invisibilizadas. Então vale muito a pena, tá? A Mulher no Corpo do Xamã. Ela não vai falar especificamente da deusa, mas está relacionado, né? Está muito relacionado o estudo da mulher enquanto a corpo de ventre e nascimento com a deusa. Só que aí a gente, quando vai estudar a teologia, a gente vai para além, porque aí muitas vezes se associa muito assim, ó, restringindo, né? Se coloca assim, a mãe terra e pai céu, como se a terra, e eu amo, né, gente, estão ligadas, que sou super bruxa da terra, a terra como Gaia, como a grande mãe, como aquela que gesta, né, na questão da gestação, que gesta. Mas, quando a gente vai estudar a teologia, a gente vai estudar a deusa, essa figura, como muito além disso, entendeu? Isso também, porque isso também é sagrado, né? Mas pra gente ampliar a visão, a deusa estelar, a deusa do universo, o universo como o grande corpo da deusa, a Terra como sendo o corpo onde nós estamos habitando nessa existência, mas a deusa como um ser, algo muito mais complexo que a figura que colocam pra gente, né? Como a mãe que faz o nascimento. Isso é muito, muito, muito interessante, tá? Preciso de muitas vidas pra ler e estudar tudo que eu quero, socorro. Me ajuda também, porque eu também, viu? Eu fico pensando nisso, putz, não vai dar tempo, né? Então é bem interessante, bem interessante. Esse livro aqui é bem interessante, o Eduardo Whitman, O Retorno da Deusa. Tem gente que ama, tem gente que odeia esse livro. Eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. É outro livro também, ó, aqui, ó. Problema, né? Problema, isso aqui. Problema. Fazem livros para pessoas que não leem, né? Então, esse livro aqui é muito bom mesmo, porque ele vai falar, ó, os mitos patriarcais, e ele vai fazer, ó, o reino divino. Aí ele faz também uma associação com a questão psicológica e tal. É muito, muito interessante esse livro. E esse aqui que eu amo muito, da Rachel Pollack, né? Que é O Corpo da Deusa, que é maravilhoso, né? O Corpo da Deusa no mito, na cultura e nas artes. Ela é fantástica, essa mulher aqui, e ela vai trazer uma visão, inclusive, fazendo uma relação muito forte sobre a ecoespiritualidade, como as pessoas... Bom dia, Tati! As pessoas sentindo religiosidades de massa, né? Se sentem ameaçados pela ecoespiritualidade. Por quê, né? Porque quando se coloca a sacralidade na própria terra, se coloca a sacralidade no corpo, no sexo, se coloca a sacralidade inclusive nas figuras femininas, né? Isso para algumas pessoas é muito perigoso. Não é à toa que queimaram pessoas, né? Então é bem legal. Eu separei 3 livros aqui também, bem interessantes, também nesse ponto histórico, um com ressalvas, mas são 3 livros que eu acho interessantes, que não vão falar diretamente da deusa, vão falar, contar um pouco história sobre bruxaria, mas vai ter a deusa lá, né? Vai ter figura da deusa. 2 do Carlo Ginzburg, que é Os Andarilhos do Bem, e o História Noturna, tá? Decifrando o Sabá. Então ele vai trazer estudos, principalmente
itálicos europeus, principalmente falando sobre Diana, sobre Aradia e tal, mas vale a pena, porque, né, é uma figura bastante importante. E esse aqui, que é o basicão, Aradia, do Charles Leland, que assim, não dá pra gente... É complicado, porque alguns vão dizer assim, não dá pra gente trazer ele como uma referência histórica. Por quê? Porque tudo que ele traz aqui são a partir de relatos orais, segundo ele. Mas como que a gente vai saber isso, né? Não tem provas. Eu posso escrever um livro dizendo que eu estava lá, sei lá, no Sri Lanka, conversando com bruxas do Sri Lanka, e elas me passaram isso, e escrever um livro e dizer que foi verdade, né? E quem disser que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Então, essas histórias a gente conhece, né? Fui iniciado pela avó, fui iniciado por uma grande bruxa de um coven, nananã, ou por alguém que é gringo, que ninguém tem acesso. Isso aí é bem antigo, gente. Desde os anos 90 a gente já ouve essas histórias aqui no Brasil, né? Então, não dá pra saber. Porém, é uma fonte que é importante da minha percepção, sabe? É importante você saber, porque é onde você mais vai ter sobre Aradia, sobre Diana, que é a mãe de Aradia, que é uma deusa. Então eu acho importante, tá? Outros livros importantes. Aí aqui já indo ali para os minoicos, né? Você tem 2 livros que eu acho muito legal. Esse aqui, Ariadne Street, esse é bem interessante, da Laura Perry, vai falar sobre os minoicos. E aí é importante porque fala da religiosidade minoica. Tinha os minoicos também do Sinclair Hood também. Mas o que acontece, né? Ali, aquela região do Mediterrâneo, tem muitas coisas relacionadas que são importantes para o estudo do feminino, né? Do divino feminino. Então ali é um dos berços de nascimento, porque você tem o Mediterrâneo, aí você tem a costa da África, né? Você tem aqui a Turquia, para cá você tem a Europa. E ali, o intercâmbio cultural ali muito grande. Então ali você pega a Anatólia, né, onde Turquia, ali a Ásia Menor, você vai ter um pouco mais para cima, né, e para cá assim a Europa, então você vai ter as ilhas gregas, para cá você vai ter já mais para lá, né, mais para lá você vai ter a parte lá da Itália. Para cá você tem a costa do norte da África, que também tem muita coisa relacionada ao feminino ali. Então, é bem interessante de vocês estudarem isso, né? Egito, né? Enfim. E da Riane Esler, O Cálice e a Espada, Nossa História e Nosso Futuro, que ela vai fazer uma análise mesmo sobre essa transição do matriarcal para o patriarcal à luz dos minoicos, né? Então, de todo quem eram esses povos, né? Quem foram essas pessoas, isso é bem interessante. E aí, partindo para um estudo já mais do feminino, mas que vocês vão encontrar informações legais também, eu separei alguns livros aqui também que eu acho legal, tá? Primeiro, eu vou trazer esses 2 livros da Patricia Monahan, ela vai trazer algumas deusas, eu acho bem interessante, porque traz traz trabalhos para fazer tal, mas historicamente, né, ela traz algumas deusas que não são muito conhecidas. Essa aqui, a Garotas Selvagens, O Caminho da Deusa Jovem, é bem, bem bacana. E esse aqui, ó, O Caminho da Deusa. São 2 livros bem legais da Patricia Monahan para trabalhar, para estudar a deusa, né? Então, são vários, assim. Então, por exemplo, aqui, ó, O Caminho da Deusa Jovem, aí ela vai para as deusas, né? A Lua Notara, a deusa finlandesa, criadora do mundo, filha da natureza. China, Kuan Yin. Depois ela vai para Glispa, uma deusa navarro. Depois Gestinana, uma deusa suméria. Depois Finola, uma deusa irlandesa. Wakani, uma deusa do noroeste do Pacífico. E aí ela vai para Austrina, uma deusa báltica. Depois ela vai para Palikonju, uma deusa coreana. Sabulana, uma deusa africana. Ártemis grega. E aí, então muito legal, porque ela traz deusas muito, muito, muito diferentes. E o Caminho da Deusa é bem legal, porque ela vai trazer a definição da deusa,
A Deusa Sem Véu. Aí ela traz várias deusas, várias, tá? Deusas, inclusive, que não são muito conhecidas, como Sauli e Saulismeita, que é a mãe e a filha, que é muito interessante. Tá? Então é bem interessante. Sou apaixonada pelo Garotos Selvagens. Esse livro é fantástico, né? Esse livro é muito fantástico. Ele... às vezes pensa assim, a deusa jovem. Não, é um livro muito, muito bom mesmo, assim. Vale muito a pena. A Deusa das Bruxas, do casal Farrar, que é bem legal também, né? Importante, porque traz bastante informação sobre a deusa e tal. Depois, a gente tem esse aqui que eu sempre indico, A Velha. Esse aqui é power mesmo, olha. Eu escrevo tudo nos meus livros, assim. Esse livro aqui é power, olha. Minhas annotations, vários papéis dentro. Porque ele é muito importante, da Barbara Walker. Porque ele vai trazer... Por que estudar a velha esquecida, a velha sábia, a velha terrível, a velha caldeirão, a velha torna-se bruxa, a velha no juízo final, a velha no futuro. É fantástico. Você comprou, Dri? Você não vai se arrepender. Esse livro aqui é fantástico. Um pequenininho muito legal, hoje a gente conhece a Mandala Lunar, né? Não tem a Mandala Lunar? Eu amo, todo ano eu compro, né? E esse livro aqui, quando eu comprei ele a primeira vez, ela ensinou a fazer a Mandala Lunar aqui, ó. Hoje é bem famoso, né? Mas, ó, ela ensina esse livro aqui da Teresa Murray. Esse livro é de 97. Ele é muito bom, chama A Deusa, tá? As origens da Mandala Lunar. Um que eu sempre cito, Elementos da Deusa. Esse poderosíssimo, da Caitlin Matthews. Ele é maravilhoso, um trabalho profundérrimo. Comprei e li por indicação sua, transformador. Demais de transformador, né? Às vezes eu lia com raiva, ficava com ódio, não do livro, né? Mas das informações que ela traz. Ficava revoltada desse livro. Um recente que eu gostei é A Evolução da Deusa. Eu acho que é bom também, é bacana da gente também estudar. E aí eu trouxe para finalizar 4 livros que eu acho interessantíssimos, tá? Primeiro 2 da Mirella Fall, que eu acho que são importantes, né? O Anuário da Grande Mãe, porque o Anuário da Grande Mãe tem uma outra edição, né? Tem uma outra edição mais nova aí também. O Anuário da Grande Mãe, ele traz mais de uma deusa, às vezes, num dia. Então dá pra você usar todo dia, pra você estudar uma deusa e tal. E você consegue, com isso aqui, com esse livro, você consegue muita informação pra você buscar estudos mesmo, né? Pra você se aventurar aí nos seus estudos. Então ele vale a pena. Esse aqui que eu gostei também, que é As Faces Escuras da Grande Mãe. Acho muito legal que ela vai trazer... É uma bíblia, né? As Faces Escuras da Grande Mãe é bem interessante, bem importante também. Eu acho legal, porque ela traz as faces escuras. E por falar em faces escuras, a gente tem esse que eu já indiquei também, né? Os Mistérios da Lua Negra, da Demetra George. Sensacional esse livro aqui para trabalhar os aspectos sombrios, né? Então é maravilhoso, assim, curativos da Lua Negra. E esse aqui, da Valérie Dupont, feminino ativo, feminino solar. Até porque essa coisa de falar que sol é homem, lua é mulher, isso são papéis tão restritivos, né? Restringem tanto. Então é muito legal. Inclusive aqui, acabei de abrir o que eu gosto muito desse livro, né? Quando ela vai trazer, que ela traz várias críticas, né? Por exemplo, em torno a Pitágoras, houve numerosas pitagóricas, a começar por Temistocleia, irmã do próprio Pitágoras e sua mestre. Aliás, segundo Diógenes Laércio, deveu a maioria de seus princípios de moral a Temistocleia, né? Então, todo mundo lembra de Pitágoras, ninguém lembra de quem ensinou Pitágoras, né? Então, essa história da gente nunca trazer fontes de onde a gente tirou, né? Isso é antigo, muito antigo. Então, esses são os livros que eu queria mostrar para vocês, né? Mais de 20 anos no caminho e sempre tem mais livros para ler. Exatamente. É um estudar constante, né? Bom, além desses aqui, tem os livros, como eu falei para vocês, da Marie Hagin Butas. Tem o Puxando a Lua para Baixo, da Margot Adler. Eu acho que não tem em português, né? Drowning Down the Moon, Margot Adler. E tem o livro, que eu acho que ela tem mais de um livro, inclusive, que é de uma crítica a todo esse movimento, que é a Cynthia Eller. Cynthia é Cinthia,
L-L-E-R, tá? Cynthia Eller. The Myth of Matriarchal Prehistory, o mito do matriarcal, da pré-história matriarcal. O que ela vai fazer, né? Ela vai criticar a ideia, né? Ela vai criticar a ideia de que houve um passado matriarcal da humanidade. Ela critica isso. E aí ela critica também sociedades que tenha a figura divina como deusa, porque ela vai dizer assim, o fato de ter o reconhecimento de divindades femininas não retira o papel de sujeição das mulheres daquela sociedade. E aí ela vai citar vários, a própria Grécia clássica, em que você tinha a figura de deusas, mas mesmo assim, as mulheres gregas, elas eram extremamente subjugadas. Ela cita a própria Índia, atualmente, inclusive. E é bem interessante essa crítica que ela traz, porque faz a gente pensar nisso também, né? Tem outros autores também que vão trazer a história assim do porquê que aconteceu, né? Tem um autor que eu esqueci o nome, se eu achar, coloco nos stories, que ele vai trazer, inclusive, acadêmicos, né? Estudos acadêmicos. Que ele vai trazer, inclusive, que o patriarcado seria inevitável pela história humana da força física, como elemento de admiração, como ideal de sobrevivência. Então ele vai trazer uma questão muito, muito forte disso, que o patriarcal seria inevitável a humanidade se tornar patriarcal, porque dentro da história humana de sobrevivência, invasões e territorialismo e tal, a força física sempre foi um objetivo, o guerreiro é importante para a sobrevivência de um povo. Só que tem vários problemas, né? Tem questões, é muito polêmico isso, né? Porque se você pensar que você tem historicamente, inclusive, registros de exércitos femininos, você tem as arrozi, você tem a própria, que vem em lendas, né? Você tem as Amazonas, você tem as Icamiabas, então você tem grupos femininos de exércitos, né? Então, não sei, né? Há que se criticar também essa crítica. Mas a crítica da crítica vai dizer assim, então, mas onde estão esses exércitos femininos? Todos eles foram derrotados. Todos eles foram aniquilados e dominados pela força física. Então, tem várias questões. Porém, eu também posso dizer assim, tá, foi, mas então você tá, na verdade, reforçando a teoria da Gimbutas. Porque a Marie Hagimbutas, ela vai usar, quando ela fala dos Kurgans, quando ela vai falar desse povo que vem invadindo a região, principalmente ali do Mediterrâneo, da Europa e tudo mais, vindos lá do deserto, ela vai dizer exatamente isso. Ela vai dizer que a suplantação e a destruição do culto à deusa e do feminino ocorre exatamente por causa disso. Porque essas tribos, esses povos invasores acabaram com tudo. Né? Então você tem isso, né? Claro, você tem também críticos que são extremamente misóginos mesmo, né? Que tem uma misoginia ali. Mas alguns não são, alguns estão tentando olhar academicamente para esse fenômeno e tentando encontrar respostas para isso. Para longe de dizer assim, o que você acha? Bom, eu vou dar um curso de teologia, né? Então acho que isso já diz muito sobre o que eu acho, né? Agora, eu também não tenho uma visão rosa e romântica do que tenha sido esses povos matriarcais ou matrifocais, né? Não tenho, não. A gente não pode esquecer que são pessoas, continuam sendo pessoas, né? Então eu penso muito nesse sentido, tá? E para vocês, coloquem aí para mim. Vocês acham que houve esse passado matriarcal ou matrifocal, ou isso foi na verdade, uma construção? Né? Há quem diga que foi inclusive uma invenção. O que vocês acham? Coloquem aí pra mim. Eu vou colocar depois lá nas minhas polêmicas. Vou colocar lá nas polêmicas, inclusive. Então, a gente precisa
Em teologia não existe, né? Não conheço. Em teologia existe várias, né? Agora, teologia mesmo, não conheço, né? Eu tava falando pro pessoal, aqui na nossa escola, a partir do ano que vem nós estamos montando já há alguns anos um curso de teologia, né? Então, que é esse estudo em continentes, né? Continentais sobre essa força feminina, esse divino feminino, dessa maneira, né? Então é o que a gente pensa, né? Tem muitos antropólogos que afirmam isso, que foi invenção, exatamente, afirmam mesmo, né? Então tem uma série de questões aí, né, que a gente tem que debater, que dá pra gente conversar, né? E o fato de haver esse tipo de discussão, o fato de haver esse tipo de discussão não invalida, ou pelo menos não deveria invalidar de maneira nenhuma, a experiência religiosa, a experiência espiritual da gente. Então, o que eu disse pra vocês, é importante a gente ler os críticos também, porque às vezes a gente tá tão na nossa bolha, né, tão dentro da nossa bolha, em que não dá. Qual dos livros você indica pra começar? São tantos. Pra começar... Ai, meus deuses, ai, minha deusa, né? Começa com a Grande Mãe. Se você tem hábito de leitura, vai ser online, Alma Rubra, vai ser online sim, tá? Começa com a Grande Mãe se você tem hábito bom de leitura, tá? Agora, se você tem um pouco mais de dificuldade, pode começar com O Corpo da Deusa, da Rachel Pollack, eu acho que é legal, tá? A história é sempre escrita para os vencedores, eu também acho, viu, Luz? Eu também acho. Então, assim, claro que aí quando a gente fala de academia, a gente tem que pensar assim, tá, registros históricos e a interpretação histórica, né? Então, nem antropólogos e nem historiadores se entendem muitas questões nesse ponto, né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Além dos livros, eu quero indicar para vocês algumas palestras, né, que me vem à mente, assim, que eu fiz, estão lá no canal do Instituto Mãe Terra, no YouTube. Um chama-se Evidências Históricas do Culto à Deusa. Tá lá, bem no começo da pandemia, tá? Evidências Históricas do Culto à Deusa. E o outro é um sobre feiticeiras. Entra lá que vocês vão gostar também, são várias feiticeiras. Chama-se Feiticeiras a palestra. E o outro é sobre Arádia. Entra lá. E agora em setembro eu vou ministrar uma palestra também lá pelo Instituto Mãe Terra, sempre de domingo, 5 horas da tarde, as nossas palestras no nosso canal, tá? Coloca lá, ativa o sininho lá para vocês não perderem. Eu vou dar uma palestra sobre Diana, tá? Que é bem interessante. Lua, há uma data prevista para a veiculação deste curso de teologia? Oi, Rod, meu amor, que saudade de você. Sim, provavelmente vamos iniciar no segundo semestre, o começo do segundo semestre de 2022. A gente vai começar a soltar a divulgação, nossa previsão, né, no nosso calendário, a divulgação vai começar a partir de abril do ano que vem e início das aulas provavelmente em junho ou julho do ano que vem. Tá? Oi, meu amor! Te amo, Aros! Certo, meu povo? Então é isso, eu vou deixar as fotos dos livros nos stories e depois eu vou deixar umas polêmicas também pra vocês falarem sim ou não, tá bom? Com o tema da nossa live de hoje. Obrigada pela presença toda terça-feira aqui comigo. Obrigada, espero que tenha valido a pena pra vocês como valeu pra mim. Beijo pra vocês, boa terça-feira pra todos nós.